Pessoal, vamos começar então, tá? Vamos iniciar o nosso estudo de hoje, fazendo uma prece, né? Como nós sempre fazemos, pedindo a todos para elevarmos o nosso pensamento, objetivando harmonizar a nós mesmos e ao nosso grupo, ao nosso ambiente, de modo a podermos sentir mais bem pertinho a presença dos espíritos amigos, nos amparando em mais um estudo e posteriormente na aplicação dos passes que também iremos realizar. Obrigado, Senhor Jesus, por mais um dia de vida. Obrigado por mais uma oportunidade que temos de mudarmos a nossa vida, de melhorarmos, começando dentro de nós, o nosso pensamento, e estendendo para os nossos atos, expressando tudo aquilo que temos cultivado dentro de nós. Abençoa, Senhor, dos espíritos necessitados que estejam próximos a nós, ligados a nós pelo passado ou pelo presente, mas de alguma forma sintonizados na nossa frequência. Que todos possam receber o amparo do alto e poder então recomeçar suas existências, preparando-se para uma nova vida, para um novo recomeço. Que a tua luz nos ilumine e nos proteja, hoje e sempre. Que assim seja. Ok, pessoal, vamos então, né? Vamos dar sequência ao nosso estudo. Um grande abraço a todos. Maria Estela Del Conte, um abraço. Edalzina, Ana Maria, Cláudia Hert, Eugênia, Carmen. Agora o meu é 9 horas e 7 minutos, aí para vocês que estão dentro do horário de verão, certamente 10 horas e 7 minutos, né? Vamos então começar, pessoal? Nós vamos pegar hoje, na sequência natural do Evangelho de Lucas, nós vamos pegar o capítulo 9, né? Vamos pegar o capítulo 9, versículo 1, tá? Vamos começar o capítulo 9 hoje. Certo? E aí vocês vão participando, tá? Vocês vão ajudando a gente aí a construir esse ambiente, que é muito importante a participação de vocês, tá? Então vamos lá. O versículo 1, né? E convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios para curarem enfermidades. Lembrando que eu estou utilizando aqui a Bíblia de Jerusalém, tá? E convocando seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios para curarem enfermidades. Só nesse versículo aqui tem várias coisas importantes, né? Várias coisas importantes para a gente analisar. Primeiro, né, a convocação dos seus 12 discípulos, que eram pessoas que Jesus considerou preparadas, eram espíritos que estavam reencarnados certamente dentro dessa missão, né, de auxiliarem Jesus durante a sua estadia aqui no plano material. E eram pessoas que não eram pessoas perfeitas, né? A gente vê muita gente, às vezes em outros credos, né, tratando os santos, né, esses espíritos que estavam ali próximos de Jesus, esses seres encarnados que estavam próximos de Jesus, como se fossem pessoas absolutamente perfeitas, né? E não eram. A gente vê nitidamente que eram homens como nós somos,
certamente de uma evolução grande, uma grande evolução, né? A tal ponto de Jesus falar de João Batista, que não era um dos 12, mas era primo de Jesus e preparou os caminhos para Jesus. Por exemplo, João Batista, ele falava que dentre os nascidos de mulher, João Batista era o maior, né? Só para a gente ter uma base assim. Dentre os nascidos de mulher, João Batista era o maior, quer dizer, que estava reencarnado aqui, João Batista era o maior. Então, os discípulos deviam ser espíritos reencarnados de muita condição, né? Mas não absolutamente perfeitos, né? E isso aparece nas dificuldades que eles tinham, todos eles, né? Pedro, Tiago, João, todos eles tinham seus problemas, né? Mas eram aqueles que podiam ajudar Jesus nas demonstrações que Jesus precisava dar, né? Só que, como eles eram espíritos submetidos a Jesus, eram pessoas submetidas a Jesus, ao poder de Jesus, à orientação de Jesus, Jesus deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios, né? Vamos entender isso aqui. Jesus deu uma condição diferenciada para eles. Será que pela energia de Jesus? Será que Jesus os envolveu numa energia específica? Será que com a ajuda dos amigos espirituais que servem Jesus, eles foram envoltos numa vibração específica? Nós sabemos hoje que a pessoa, quando ganha um mandato mediúnico, é colocado como se fosse um aparelho na pessoa. O André Luiz cita como se fosse um funículo, né, um funilzinho aqui no topo da cabeça, né? O André Luiz cita nas obras dele, como se fosse um funilzinho no topo da cabeça que facilitasse a comunicação constante com os espíritos amigos, com aquele que controla a sua mediunidade, né? Então o mandato mediúnico é acompanhado, essa missão mediúnica é acompanhada de um aparelho específico, né, de um cuidado vibratório específico, né? Os discípulos de Jesus, para eles terem um poder maior sobre os espíritos necessitados, ou para curarem certas enfermidades, certamente eles ganharam uma condição diferenciada em termos energéticos, em termos perceptivos, né, em termos mediúnicos. Isso, inclusive, é o que dá a entender. É o que dá a entender no dia de Pentecostes, né? Quando as línguas de fogo desceram sobre os discípulos, né? E eles começaram a falar línguas diferentes da que eles conheciam, né? Mas que foram reconhecidas ali. E Pedro fala, isso no livro Paulo e Estevão, Pedro fala que até o Pentecostes ele se sentia inseguro, fraco, mas parece que depois do Pentecostes o Pentecostes está descrito no Atos dos Apóstolos, tá, pessoal? Jesus já tinha desencarnado, né? Mas Pedro fala que depois ele ficou diferente, depois de Pentecostes, né? Então, certamente houve um acréscimo aí, do mesmo jeito que vem o trabalho, vem também a condição. Quando nós aceitamos o trabalho, nós acabamos recebendo a condição diferenciada também para trabalharmos, né? Através de recursos que muitas vezes não nos pertencem, mas que nos são dados por acréscimo, para que nós possamos trabalhar, né? Se nós trabalharmos bem, aí nós acabamos incorporando esses recursos ao nosso patrimônio individual. É assim que os espíritos nos ensinam, tá? Principalmente nos livros do André Luiz, certo? E interessante aqui, né? Deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios para curar enfermidades. Só que veja bem, né? Ao mesmo tempo que aqui fala que Jesus deu essa condição diferenciada, houve situação que os discípulos falaram: Senhor, tem uma pessoa que está lá passando mal, nós não conseguimos curar. Nós não conseguimos resolver. Uma pessoa que estava lá endemoniada, né? Estava obsediada, estava perturbada, eles não conseguiram resolver. Aí Jesus falou assim: homens de pouca fé,
Até quando vos suportarei? Tem uma certa casta de espíritos que só através do jejum e da oração vocês vão conseguir ajudar. Né? Então, ao mesmo tempo que aqui fala que foi dado todo o poder, né, para ajudar, para curar todas as enfermidades e poder sobre os demônios, não sei o quê, mas ao mesmo tempo não era bem assim. Né? Calma lá, também não é assim. Vai depender de outros fatores também. O nível de necessidade da pessoa, até o nível de preparação nosso, porque a gente pode ter recebido uma condição diferenciada, mas num certo dia lá a gente não está muito bem. Nós somos seres humanos. Pedro é um ser humano, João, Tiago, Felipe, todos eram seres humanos, oscilam. Não teve aquela situação lá que Jesus falou, afasta-te de mim, Satanás, falou para o Pedro, porque ele deixou a insegurança tomar conta dele, e ele já entrou na frequência da influenciação negativa, querendo prejudicar o trabalho de Jesus. Aí Jesus fala, afasta-te de mim, Satanás, porque você não sabe das coisas do céu, só sabe das coisas da terra. Né? Então, olha só como Pedro ele oscilava, né? E há poucos minutos antes, né, Pedro tinha falado para Jesus, Senhor, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, né? Aí Jesus falou assim, bem-aventurado és, Simão Pedro, porque não foi a carne que tu revelaste, mas foi o Pai que está no céu. Pois eu te digo também que tu és pedra, e sobre essa pedra construirei minha igreja, a pedra da mediunidade. Você está inspirado nesse momento, o que você falou foi uma verdadeira inspiração do alto. E é sobre essa inspiração que eu vou construir minha igreja, sobre a pedra angular da mediunidade. Né? E depois de alguns minutos, Jesus estava falando, afasta-te de mim, Satanás. Né? Que é justamente a oscilação que o Pedro vivia, né? Como qualquer um de nós. Né? Nós não somos seres prontos, acabados, nós temos que nos melhorar bastante. Aí versículo 2, e enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Então aqui, a gente vê no versículo 2 que começou o treinamento, né? Começou o treinamento dos discípulos. Jesus montou a equipe, Jesus escolheu os aptos, né, a trabalharem com ele, e começou a treinar a sua equipe. Né? E começou a dar algumas indicações como eles deveriam agir, como eles deveriam fazer, se portar em certos casos. Começou o treinamento. Treinamento este muito importante, porque depois que ele partisse, esses eram os que levariam a sua obra adiante. Esses eram os que levariam o seu trabalho, a divulgação do seu evangelho adiante, pessoal. Olha a importância desse treinamento. Né, que suplanta qualquer treinamento dado nas empresas hoje, nas instituições. Esse é um treinamento para a implantação do Evangelho, né, na face da Terra. Olha a importância desse momento e desse treinamento. Né? E é um treinamento que vale para nós até hoje. Né? Então, e enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Pregar e curar. Esclarecer e tratar. E o tratar aqui não é só o esclarecer. O tratar aqui é também colocar a mão na massa. É conversar com os espíritos, é aplicar passe, porque Jesus também fazia imposição de mãos. É todos os recursos terapêuticos que nós podemos usar para tratar os enfermos. Tem muita gente que acha, não, eu faço a divulgação, então eu já estou tratando. Não é bem assim. O próprio Jesus, ele não fez assim exatamente. Ele tratou pela palavra, ele ensinou, ele deu exemplos vivos, né? Ensinamentos vivos para nós, mas também não fugiu do contato específico com o doente. Às vezes a gente pode entrar só no caminho da explanação, no caminho da teorização, né? E abandona praticamente os doentes. Foge dos doentes, foge das situações
das situações desafio, que é o que vai dar, inclusive, a experiência para a gente de aplicar o que nós estamos falando, né? Então, vocês entendem, pessoal? Então, o próprio Jesus, ele deu exemplo a respeito disso. Ele não ficava só no ensinamento, não. Ele enfrentava situações e ajudava através dos recursos terapêuticos. Para cada necessitado, ele usava recursos diferentes. Então, não se trata só de divulgar as coisas, não, pessoal, né? Se trata de também dar demonstrações de ação no caminho de ajudar as pessoas, tá? Jesus deu esse exemplo, né? E ensinou os discípulos a fazerem isso também. E aí no versículo 3 ele fala assim: e disse-lhes, nada leveis convosco para o caminho, nem bordões, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais duas túnicas. Tá? Isso aqui é interessante, né? Jesus dá uma lição de simplicidade. Como deve ser a nossa atuação quando nós formos trabalhar, quando nós formos ensinar, quando nós formos curar, quando nós formos tratar das pessoas, né? A lição da simplicidade. Eu vejo aqui a lição da simplicidade, né? Do desprendimento, de nós não criarmos muitas complicações para nós no trabalho a realizar, né? Para nós buscarmos realizar as coisas com simplicidade. Às vezes a gente vai complicando tanto as coisas que vai se tornando um peso, né? Em que a forma é mais importante do que o fundo, a aparência é mais importante do que a essência, né? As burocracias mais importantes do que o próprio auxílio aos necessitados, né? Então, nada leveis convosco para o caminho, nem bordões, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais duas túnicas. Né? Isso aqui poderia parecer um contrassenso no sentido da previdência, né? Não quer dizer que nós vamos totalmente imprevidentes para as coisas, né? Pode até soar como uma imprevidência, mas eu vejo mais para o lado da simplicidade. Né? Olha, vocês vão leves para onde vocês forem, vão confiantes. Faz parte desse treinamento você desenvolver a confiança, você desenvolver a fé. E você vai ter os recursos que você precisar. Né? Não fica muito apreensivo o que você vai precisar para fazer o bem. Os recursos virão. Né? E continuando o versículo 4. E em qualquer casa em que entrardes, ficai ali e de lá saireis. Né? Em qualquer casa em que entrardes, ficai ali, e de lá saireis. E se em qualquer cidade vos não receberem, saindo vós dali, sacudi o pó dos vossos pés, em testemunho contra eles. Tá? Então veja bem, nós vamos com simplicidade, nós vamos abertos, né, a providência divina, o que ela pode fazer por nós. Nós vamos precisar de pessoas de boa vontade que nos recebam, não é? Que nos aceitem a palavra, que estejam predispostas a ouvirem o que nós temos a dizer. Todos vocês que estão aqui refletindo com a gente vão ser multiplicadores da mensagem de Jesus, da mensagem do Espiritismo. Todos nós estamos em treinamento. Basta que nós aceitemos essa tarefa também, né? De divulgar o Evangelho, divulgar a doutrina espírita, né? De ajudar as pessoas doentes. Eu tenho certeza que muitos de vocês que têm estudado o Espiritismo, né? Indo às casas espíritas ou não, mas muitos que vão absorvendo esses ensinamentos já começam a receber necessitados que vão se aproximando de vocês. Pode ser no trabalho, pode ser na própria casa de vocês, ou na casa espírita. Tenho certeza absoluta que vocês, cada um de vocês, à medida que vai demonstrando boa vontade, interesse em ajudar, os espíritos amigos já vão aproximando necessitados de vocês. Já vão aproximando. De vez em quando um ou outro me fala. De vez em quando um de vocês me fala: Alexandre, olha, eu
começou a aparecer uma pessoa necessitada, eu passei um livro para um, apliquei passe no outro e tal. Falei, então é isso mesmo, está vendo? À medida que você vai se melhorando, você vai se fortalecendo, veja que os espíritos amigos já vão trazendo necessitados para vocês, não é? A Sandra colocou aqui, além da humildade, há que deixar nossa posição nesse trabalho para não atrair por nossas posses, mas sim pela beleza da fé e coração. É muito bem lembrado, Sandra. É muito bem lembrado, né? Eu acho que é por aí mesmo. Não chamar a atenção onde nós formos, né, pelo exterior, mas pelas nossas concepções, pela beleza da fé e pelo coração. Muito bem colocado, né? Acho que é por aí mesmo. Então esse treinamento, né, ele fala pra gente ir às cidades e a casa que nos aceitar, a gente entrar ali e ficar ali. Até que a gente saia de lá quando tenha terminado a tarefa, né, que a gente se propôs. E se em qualquer cidade não vos receberem, porque fizeram isso com o próprio Jesus, a gente não viu esses dias atrás, lá em Gerasa, lá, que Jesus foi expulso daquela região, daquela cidade, né? Por causa dos porcos lá, vocês lembram, né, aquela situação dos porcos lá? Jesus foi expulso de lá. Já pensou em expulsar Jesus, né? Mas isso pode acontecer com qualquer um de nós, que não receba o que a gente está trazendo, que não aceite, que não goste. E as pessoas têm direito de fazer isso. Mas, se em qualquer cidade não vos receberem, saindo vós dali, sacudi o pó dos vossos pés, ou das vossas sandálias, né, como diz, em testemunho contra eles. O que Jesus quer dizer? Se desligue, saia dessa sintonia. Se aquela cidade, se aquela pessoa, se aquela casa não nos recebeu, não quis nos receber, não nos aceitou, se desligue disso. Se desligue disso, né? Saia dessa sintonia. Por quê? Porque se nós estamos indo com uma boa intenção, se estamos bem inspirados, intuídos pelo alto, a pessoa que rejeita isso é porque frequentemente ela está influenciada negativamente, né? As pessoas que rejeitavam Jesus na época eram pessoas que estavam muito envoltas numa vibração ruim, a tal ponto de achar que Jesus estava vindo para atormentá-las, para perturbá-las, para atrapalhá-las. Sendo que Jesus, pelo contrário, estava vindo para nos libertar, né? Nos ajudar de todas as formas, né? Então, nós temos que tomar esse cuidado, né? Aquelas situações mais complicadas, se desligue mentalmente, verbalmente, sacudir o pó. Você tira aquelas vibrações negativas, às vezes que a pessoa até nos envolveu, e siga à frente. Porque se a pessoa não quer, outros quererão. E esses são mais importantes para nós, para o nosso trabalho, do que a pessoa que não quer. Não é? A pessoa que não quer, ela tem o direito de não querer. Mas outros estão necessitados. Tá? Nós não podemos perder tempo com quem não quer. Aí continuando, né, no versículo 6, e saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda parte, né? Vocês vejam que deu certo, né? Jesus os enviou, deu orientações, eles saíram pelas aldeias realmente anunciando o evangelho e fazendo curas, conseguindo realizar curas. Só que aí eles voltavam, né? Eles voltavam trazendo as suas dúvidas, trazendo os seus questionamentos, né? Os seus receios. Eles voltavam, né, trazendo questões para Jesus. Tem inclusive um livro do João Nunes Maia, Ave Luz, que é muito bonito. Inclusive tem um prefácio de Bezerra de Menezes através do Chico Xavier. É o espírito Shaolin através do João Nunes Maia, né?
Ave Luz, em que conta justamente os encontros que Jesus tinha em Betsaida. Ao final do dia, ele sentava-se numa determinada localidade com os discípulos para escutá-los. E aí eles propunham perguntas para Jesus, questionamentos, conforme as dificuldades que eles iam tendo, né? Conforme as experiências que eles iam passando. É muito interessante, tá? Certo? Então vamos continuando aqui. E o tetrarca Herodes ouviu todas as coisas que por ele foram feitas, e estava em dúvida, porque diziam alguns que João ressuscitara entre os mortos, e outros que Elias tinha aparecido. Né? Então o tetrarca Herodes que ouviu, né, as coisas que Jesus estava fazendo, né, alguns estavam falando para Herodes que Herodes é aquele que havia degolado João Batista, né? Herodes é aquele que, o rei Herodes, né? Que degolou João Batista. Tá? Emmanuel fala que João Batista fora degolado em plena conspiração das trevas contra o trabalho de Jesus. Embora a gente fale, né, que João tinha que passar por isso, porque ele tinha sido Elias, e o Elias mandou degolar um monte de outros religiosos lá na última encarnação dele e tal. Só que Emmanuel fala no livro Seara dos Médiuns que João Batista fora degolado em plena conspiração das trevas, tentando prejudicar a obra de Jesus. Né? Veja a seriedade disso. Né? Mas então esse Herodes ouviu falar de Jesus, o que ele estava fazendo, e alguns da população estavam dizendo que João ressuscitara dentre os mortos. Ou seja, que Jesus seria João ressuscitado, o que não tinha nenhum sentido, né? Mas a crença popular lá, muitas vezes sem conhecimento, né? Eles achavam que Jesus podia ser João ressuscitado, né? Porque todo mundo temia João, todo mundo aceitava o testemunho de João, já tinham ele como um profeta. Muitos seguidores de João depois seguiram Jesus, né? Viram no trabalho de Jesus uma continuidade natural e um desenvolvimento muito grande do trabalho de João. Né? Mas o Herodes então ficou achando que a população, né, ficou achando que Jesus era João ressuscitado, o que não tem lógica nenhuma. Né? Inclusive eles eram primos, nasceram próximos um do outro, em termos de idade, né? Não tinha nada a ver, né? Deixa eu tomar minha aguinha aqui. E outros achavam que Jesus era Elias, que tinha voltado. Elias que havia vivido, se eu não me engano, 400 anos antes. Aí. Então alguns achavam que Elias que tinha voltado. Porque Elias era um grande profeta do povo hebreu. E o que Jesus estava fazendo, eles acharam, isso aí eu estou achando que é Elias que voltou. Só que nós sabemos que Elias era o João Batista. Nós sabemos que quem havia voltado, sim, era Elias, mas na pessoa de João Batista. A tal ponto, e aqui dá para a gente adiantar um pouco, a tal ponto que os discípulos perguntaram a Jesus, Senhor, mas não viria primeiro Elias? Não está nas escrituras que primeiro viria Elias, depois seria o Messias? Messias ou Jesus, né? Não viria primeiro Elias? Aí Jesus fala assim, pois eu digo que Elias já veio e não o reconheceram e fizeram com ele o que quiseram. Está escrito lá nos evangelhos, e os discípulos entenderam que ele estava falando de João Batista.
O que significa isso? É uma das maiores evidências da crença da reencarnação na Bíblia. Está lá no texto, para quem quiser ver. E os discípulos entenderam que ele estava falando de João Batista, ou seja, eles entenderam aquilo que é de fato, né? Que João Batista era a reencarnação de Elias. Estava nos textos que primeiro viria o Elias preparar os caminhos para o Messias, né? Para Jesus. E foi o que aconteceu. Por isso que João Batista falava, eu vim para endireitar os caminhos, para preparar as veredas. Eu sou aquele que batiza com a água, mas virá um outro, muito maior do que eu, e que batizará com o fogo do Espírito, a quem eu não serei digno de desenlaçar as alparcas. Sandálias, né? Vê que bonito, né? A consciência de João Batista. Né? Ele sabia do trabalho que ele tinha que realizar, né? Então, esse era João Batista, que Jesus fala que é os nascidos de mulher, João Batista era o maior, né? Então, não era, Jesus não era nem João ressuscitado dentre os mortos, e nem Elias, tá? Porque Elias era o João Batista, né? E outros, né, diziam que um profeta dos antigos havia ressuscitado. Tudo isso chegava até o Herodes. Então falavam que era João Batista, que era Elias, que era algum dos outros profetas que havia ressuscitado, né? Aí no versículo 9, e disse Herodes, a João mandei eu degolar. Quem é, pois, este de quem ouço dizer tais coisas? E procurava vê-lo. Quer dizer, Herodes, o próprio Herodes falou, não, João não é, porque esse eu mandei degolar. Né? Não pode ser João. Né? Uma pessoa inteligente, ele já percebeu que não tinha sentido. Né? E ele pensava, quem é essa pessoa que eu ouço dizer tanta coisa? Né? E regressando os apóstolos, contaram-lhe tudo o que tinham feito. E tomando-os consigo, retirou-se para um lugar deserto, de uma cidade chamada Betsaida. Estão vendo? É em Betsaida aí que se passa aquele livro Ave Luz, né? Então, os discípulos voltaram, né, contando as coisas que eles tinham feito, e Jesus pegou-os e levou para essa cidade chamada Betsaida, né? Que era uma das cidades ali circunvizinhas ao lago de Genezaré, ou Mar da Galileia. Tá? Deixa eu ver aqui a sequência. E sabendo a multidão, o seguiu, e ele os recebeu, e falava-lhes do reino de Deus, e sarava os que necessitavam de cura. E já o dia começava a declinar. Então, chegando-se a ele, os 12 disseram-lhe, despede a multidão, para que, indo aos lugares e aldeias em redor, se agasalhem e achem o que comer, porque aqui estamos em lugar deserto. Acho que nós vamos... Deixa eu ver. Não, vamos terminar isso aqui. Né? Então, a multidão, sabendo para onde Jesus fora com os discípulos, né? A multidão foi atrás. Né? A multidão foi atrás. Porque eles procuravam Jesus, tamanha necessidade, e estavam sempre em busca de Jesus, né? Para se curarem, para receberem os ensinamentos, né? E Jesus curava, Jesus tratava os necessitados, né? E falava-lhes do reino de Deus. E já o dia começava a declinar, né? Começava a terminar, e chegando-se a ele os 12, disseram-lhe, despede a multidão, para que, indo aos lugares e aldeias em redor, se agasalhem e achem o que comer, porque aqui estamos em um lugar deserto. Veja bem, aquela região, chegava à noite, uma região fria, né? Uma região fria. Principalmente as regiões desérticas, né? Durante o dia, às vezes, aquele sol forte, mas à noite, pela falta de nuvens, assim, o calor não se mantém, né? E aí esfria muito. Então, pelo jeito ali, o receio dos discípulos do que poderia acontecer com a multidão.
Porque eles estavam seguindo Jesus, caindo à noite já, e, e eles não tinham o que comer e não tinham como se agasalhar, não tinham como se proteger do frio, né? Então o Senhor despede-os para que eles consigam o alimento e a proteção, né? Eles estavam preocupados com a multidão. Tá? Acho que deu uma travadinha aí. Né? Mas ele lhes disse: dai-lhes vós mesmos, dai-lhes vós de comer. Muito interessante isso, muito significativo. Né? Emmanuel até faz uma reflexão a respeito dessa palavra de Jesus aqui: dai-lhes vós de comer. E aí Emmanuel fala que nós costumamos muitas vezes terceirizar, entre aspas, né? A gente costuma terceirizar a caridade, a gente costuma terceirizar o auxílio, às vezes passando para outros, né? Nos esquivando das situações de desafio e passando sutilmente para outros resolverem a situação. E Jesus não fez isso não. Jesus, diante daquela situação de muita gente ali precisando de comida, precisando de repouso, Jesus falou assim: vocês mesmos vão dar de comer. Dai-lhes vós mesmos de comer. Né? Que a gente procura o que é mais confortável para a gente, né? A gente procura resolver as coisas, às vezes como é mais fácil para a gente. E às vezes até fugindo a certos desafios que a gente pode enfrentar, né? Passando sutilmente para outros resolverem, né? Mas ele lhes disse: dai-lhes vós de comer. E eles disseram: não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós próprios formos comprar comida para todo esse povo. Né? Quer dizer, nós temos apenas 5 pães e 2 peixes, Senhor. Como é que nós vamos fazer? Só se a gente for ali, né, comprar para toda essa multidão. Porquanto ali estavam quase 5.000 homens. Né? Estavam quase 5.000 homens. Já pensou? Quanta gente ali para alimentar, né? Disse então aos seus discípulos: fazei-os assentar em ranchos de 50 em 50, em grupos de 50 em 50. E assim o fizeram, fazendo-os assentar a todos. Então aqui uma primeira lição, né, para a gente. Vamos começar a organizar a coisa de uma forma inteligente, tá? Tem essa multidão toda, vamos organizar em pequenos grupos. Aqui no caso até eram grandes grupos, né? 50 em 50. Então vamos organizar a coisa. Já é uma primeira lição, né? Todo o trabalho grande, você precisa de alguma organização, você precisa da inteligência. Só a inteligência pode planejar, organizar as coisas, né? Então vamos começar a separar grupos. Vai ficar mais fácil da gente organizar o nosso trabalho, tá? E a importância da equipe, né? Da formação de equipes, a importância da formação de grupos, né? Então vamos lá. E assim o fizeram, fazendo-os assentar a todos. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou-os, e partiu-os, e deu-os aos seus discípulos, para os porem diante da multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram do que lhes sobejou 12 alcofas de pedaço, 12 cestos de pedaços do que sobrou, pessoal. E aqui fala que eram 5.000 homens. Todos se saciaram, né? Que Jesus partiu, né, tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou-os e partiu-os, e deu-os aos seus discípulos, para os porem diante da multidão. O que ocorreu aqui? Provavelmente, um fenômeno de transporte. Provavelmente um fenômeno de transporte. Em que ao mesmo tempo que eram dados os recursos, eram transportados mais recursos, vindo de outras partes, né? Provavelmente, né? Um fenômeno de materialização.
não sei, né? Materialização propriamente dos peixes, dos pães ali, eu acho menos provável, tá? É uma questão para a ciência espírita analisar. Acho mais provável um fenômeno de transporte, né? Porque nas reuniões mediúnicas, em muitas ocasiões já aconteceu fenômenos de transporte, em que objetos inteiros apareciam em meio ao ambiente. Vasos, né? Alguns objetos, plantas, né? Tem várias coisas que acontecem assim, aparecer. Hoje em dia a gente já não ouve falar muito desses fenômenos físicos, né? Como fenômeno de transporte. Mas muitos experimentadores já fizeram vários estudos sobre isso, né? Então, eu creio que é fenômeno de transporte. Tá? Porque com Jesus, o Jesus com possibilidades muito boas, fluidicamente falando, ele tinha condições para produzir esses fenômenos. E também com a ajuda dos discípulos, que também tinham uma condição fluídica diferente. Eles eram munidos de condições diferenciadas, né? Próprias para esses tipos de fenômenos. Certo? Mas é uma lição para a gente, né? Para a gente ter fé, acreditar. Eu acredito que de futuro o que nós vamos precisar mais é ter fé mesmo, é acreditar mais nas coisas. E tudo nos será possível, né? Tudo é possível àquele que crê. Hoje a gente desconfia muito dessa fala, mas eu acho que com o tempo a vida vai nos mostrar que o mais importante é a gente se melhorar. E tudo mais nos será dado por acréscimo. Tudo que a gente precisar. Eu acho que tem pessoas aí incríveis fazendo coisas extraordinárias em várias partes do planeta. Pessoas com uma condição fluídica diferente, uma condição para fenômenos diferenciada, né? E eu acho que o que elas estão provando hoje é que o que Jesus fez realmente são coisas que são possíveis de se fazer. Talvez no futuro, daqui a algumas décadas ou até alguns séculos, a nossa condição aqui material ela vai ser de menor importância. O mais importante vai ser a nossa condição moral, né? O resto vai ser de solução mais fácil, acredito eu. Tá? Pessoal, vamos dar uma paradinha aqui, né? Com essa lição da multiplicação dos pães, dos peixes, né? Que se a gente tiver fé, acreditar no que a gente está fazendo, a gente pode começar com poucos recursos, mas os recursos surgirão, eles serão multiplicados pela ajuda espiritual, né? Pela nossa boa vontade, mobilizando a boa vontade de outras pessoas também, tudo dará certo, né? Mas nós precisamos acreditar.